Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Cornélia e seu marido imediatamente correram para a casa de saúde, com o coração apertado pela dor de quem ama e pela notícia trágica do fim das forças do rapaz. Lauro carregava no coração uma ansiedade mesclada com revolta por tudo o que o filho ingrato fizera sua mãe e ele próprio sofrerem. Por que ficou tanto tempo longe, sem dar qualquer notícia? Somos nós quem mais o amamos na terra. Por que fez isso conosco? Eram os pensamentos do pai, que nesse momento procurava calar a insatisfação para que não perturbasse o reencontro que o esperava no hospital. Aquele momento, fatalmente, seria muito difícil para as partes, mas tanto ela quanto Lauro estavam amparados pelo amor de Ribeiro, que, acompanhando o caso desde o princípio, sabia que Marcelo precisava do sofrimento, a fim de que recomeçasse o trajeto da subida espiritual. Muitas vezes se faz necessário esgotar todo o combustível de insanidades para que a alma se declare finalmente cansada das leviandades, tendo bebido todo o fel do cálice de desgostos com o qual se desilude das ilusões cultivadas e das facilidades buscadas com avidez. O quarto coletivo já intimidava os visitantes pelo volume de dor ali acumulada, tanto quanto pelas condições dolorosas dos ali abrigados, todos em estado terminal. Marcelo não sabia como se dirigir aos pais. Tinha consciência de que era um farrapo humano. Apesar disso, orgulho ainda existia como vestimenta defeituosa da alma, a lutar contra a renovação do espírito. Porém, chegara a hora das verdades e estava encerrado o tempo das fantasias. Cornélia dirigiu-se ao leito do filho no encontro doloroso do amor com a imaturidade. Marcelo, meu filho, foram as únicas palavras que conseguiu dizer, enquanto tentava conter na garganta o choro convulsivo diante do estado aflitivo do rapaz. Mãe, falou a voz fraca do rapaz, não parece, mas sou eu mesmo. Pai, estou morrendo. As frases curtas do enfermo eram estiletes no coração dos que o amavam. Ali estava a família verdadeira, aquela que não fugia dos compromissos do bem e que receberia os seus membros derrotados para ajudá-los a se reerguerem. A presença de Lauro e Cornélia ao seu lado, depois que todos os seus amigos o abandonaram sem qualquer explicação, teve o condão de trazer Marcelo ao entendimento do quanto estivera errado em seus conceitos sobre o lar, ao longo de tantos anos de loucura. Sua carência física e emocional fizeram brotar pela primeira vez em muito tempo as lágrimas do arrependimento, e sem palavras nem discursos, pai e mãe se inclinaram sobre o corpo do filho, juntando suas lágrimas às do moço desditoso. Não lhes incomodava nem o mau cheiro de suas feridas, nem o risco de contágio, nem a sua aparência de cadáver. Seus pais o amavam, mesmo depois de 4 anos de fuga e indiferença, de arrogância e erros. Nenhum dos dois recordava o passado, não era mais necessário voltar ao ontem para saber quem havia acertado e quem havia errado. Essa era a certeza mais importante desse reencontro. Marcelo estava necessitando deles e isso era tudo. Então, depois de se recomporem e de transformar em felicidade aquele momento doloroso, Lauro saiu em busca da direção médica, responsável pelo rapaz. Assim que o médico chegou no quarto, Lauro lhe disse: Doutor, eu e minha esposa desejamos autorização para levar Marcelo de volta à sua casa, à nossa casa. Ouvindo aquelas palavras, o próprio doente se sentiu no dever de protestar. Mas, pai, eu não tenho casa. Estou este trapo de gente apodrecendo vivo. Não é justo que vocês me levem para lá. Chorava de vergonha, soluçava no esforço de resgatar um mínimo de decência. Não, meu filho,
Este bendito hospital que tem cuidado de você é uma casa abençoada, mas lar é lar, não é mesmo, doutor? Perguntou Cornélia, emocionada com a reação do próprio marido. Reação que ela mesma não esperava, diante das manifestações de contrariedade que Lauro sempre demonstrava ao falar de Marcelo. Bem, sim, disse o médico, um pouco relutante. A casa dos pais é o porto seguro que todos nós jamais esqueceremos. O problema são os cuidados que Marcelo exige. Não importa, doutor. O senhor nos explica o que é preciso fazer e a gente cuida dele como se fosse no hospital, falou Lauro, decidido. Sabendo que o rapaz não teria muito tempo de vida mesmo e que o hospital necessitava daquele leito para atender um outro paciente, que como Marcelo também não teria muitos amigos para acolhê-lo, o médico se prontificou a explicar como deveriam proceder. Para isso, pediu licença ao doente, afastando-se na companhia dos visitantes para fora do quarto, onde poderia falar com franqueza. Marcelo, por sua vez, não estava iludido quanto ao que eu esperava. Havia visto aquela enfermidade vitimar o corpo de muitos rapazes e moças, visitar algum deles antes da morte e, por isso, sabia que seu tempo se esgotava. No entanto, jamais imaginara que poderia um dia morrer em casa, ao invés de perecer isolado e anônimo, no meio de estranhos num hospital qualquer do mundo. Seu coração emocionado continuava a produzir as lágrimas de arrependimento. Ribeiro, em espírito ao seu lado, alisava seus poucos e desgrenhados cabelos, infundindo-lhe novas energias para o aproveitamento máximo daquele final de estágio reencarnatório. Ao influxo do amigo espiritual, Marcelo acomodou-se em sereno repouso, como se a esperança viesse a acender a luz da paz no coração. Certamente morreria pelas próprias culpas e excessos. No entanto, morreria nos braços de sua família verdadeira. Poderia pedir desculpas, conseguiria redimir-se, ao menos, pelas palavras, e, quem sabe, servir de exemplo para os que, jovens e irresponsáveis, se iludiam com uma falsa liberdade, aquela que era usada como arma e não como instrumento de crescimento. Mais do que nunca agora, sonhava em voltar para casa, mesmo que fosse para aguentar as acusações de seus irmãos, de ouvir os juízos maus e condenadores de todos quantos não fossem capazes de perdoar-lhes a insânia. Não se importaria com nada, procuraria amar a todos, mesmo aqueles que não o aceitassem. Sabia que tinha culpa nisso tudo e, portanto, compreenderia com humildade e aguentaria o que tivesse de suportar. Todo sacrifício valeria a pena para poder estar novamente sob os cuidados de Cornélia e Lauro. Lá fora, o diálogo com o médico foi aberto. Preciso informá-los de que Marcelo não deverá viver mais do que 1 ou 2 meses. As crises serão maiores, seu corpo frágil se ressentirá de diversas infecções e por isso, quanto menos exposição externa, menores riscos para sua precária saúde. Poderemos colocar à disposição de vocês aparelhos que monitorem algumas funções de Marcelo e, em qualquer emergência, a ambulância poderá trazê-lo para cá. Será necessário realizar sua higiene íntima com muito cuidado para que as fezes não contaminem as feridas abertas. Doutor, nós faremos tudo o que for necessário, conforme as suas orientações, de que, aliás, muito necessitamos também. Queremos, sim, levar nosso Marcelo para casa. Pois bem, Sr. Lauro e Dona Cornélia, vamos providenciar a remoção. Acho que um de vocês precisará ir com ele na ambulância, enquanto seria bom que o outro fosse embora, providenciar um lugar adequado para receber o doente. Seria importante que ele ficasse em um quarto com banheiro próximo para facilitar as coisas. Cornélia olhou para Lauro, como a lhe dizer que era no quarto do casal que o filho ficaria. A cama mais larga e o banheiro acoplado facilitariam todos os cuidados, realmente. Ela e Lauro se revezariam, um dormindo no quarto e um na poltrona, e o outro no sofá da sala ou no outro quarto da casa, ocupado pelo irmão mais novo, o único que ainda morava com os pais. Cornélia resolveu dirigir-se para casa a fim de organizar as coisas, preparando o ambiente e os membros da família para o retorno do filho perdido. Lauro permaneceria no hospital, assinando os documentos finais e acompanhando o translado daquele tesouro de amor
que recuperaram do lodo, ainda que fosse para tê-lo em suas mãos por apenas mais 30 ou 60 dias. A disposição dos dois enchia o coração do filho de esperança e paz. Por fim, uma família de verdade, pensava o doente. A família que eu sempre tive, mas não sabia que tinha. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta bênção que eu não mereço. Era a oração que o jovem descrente inveterado agora ensaiava com o pensamento, descobrindo o poder do amor como mecanismo de recuperação da alma perdida. Ali começava para Marcelo o reerguimento longamente planejado pelo mundo espiritual. E para Cornélia, Lauro e seus familiares, o testemunho mais importante de suas vidas também era aguardado neste período de atendimento às dores daquele infeliz, que recuperava a sanidade mental graças às tragédias materiais e morais. A partir daquele dia, todos se sacrificaram para acolher o filho pródigo que regressava ao lar. Na casa espírita, a notícia do reencontro do filho causou alegria, possibilitando a organização da visita fraterna com a aplicação de passes magnéticos e a conversação amiga a benefício do doente. Jurandir e Alberto, acompanhado às vezes por Alfredo ou por Dalva, semanalmente se dirigiam ao lar de Cornélia para fazerem a prece e envolver Marcelo nos banhos vibratórios de esperança e força. As primeiras semanas foram um pouco conturbadas pela dificuldade dos cuidados que seu estado de saúde exigia. No entanto, segundo as próprias orientações do mundo espiritual, Marcelo estabilizaria as funções orgânicas pelo tempo necessário ao aproveitamento das lições que lhe chegavam para limpar as chagas de sua alma. Realmente, as coisas se passaram daquela forma prevista por Ribeiro, com a ação de Bezerra de Menezes, auxiliando no reequilíbrio biológico, visando o aproveitamento das novas oportunidades. A conversa amiga e alegre dos visitantes enchia Marcelo de bom humor. Ele sempre costumava dizer ao final do encontro: "Olha, gente, de um jeito ou de outro, eu vou acabar baixando um dia lá nesse centro espírita de vocês, hein? Vocês é que se preparem para me receber. Quando é que voltam aqui?" "Ora, Marcelo, se você está tão decidido, a gente vai esperar você chegar lá primeiro", respondiam os amigos sorrindo. "Ah, não. Isso vai demorar um pouco ainda. Preciso da energia de vocês para me recuperar. E como é que pensam que vão conseguir entrar no céu se não for fazer na caridade para com um miserável como eu?" "A gente não vem aqui por caridade não, Marcelo. A gente vem aqui porque gosta muito de você." Todos sorriam para disfarçar a emoção e a vontade de chorar, enquanto o doente não conseguia guardar as lágrimas no cofre dos olhos, pensando em quanta coisa boa havia perdido em sua vida. Os passes magnéticos e o carinho dos que o circundavam fizeram o vaticínio dos médicos cair por terra. Marcelo ganhara peso, se reequilibrara fisicamente, já conseguia sair da cama e andar até a sala. Olhava o sofá onde seu pai dormia todas as noites para lhe deixar a própria cama. Sentia o calor humano dos irmãos que vinham lhe trazer presentinhos todos os dias, lembranças, fotografias, CDs com músicas agradáveis, docinhos e alguns outros agrados. Nenhum deles lhe dirigiu qualquer palavra de censura ou reprimenda, sobretudo porque deixaram tocar pela compaixão que o seu estado de saúde impunha por si mesmo. Era o próprio Marcelo quem tomara a iniciativa de usar-se como exemplo, para que os sobrinhos e o irmão mais novo nunca fizessem o que ele havia feito. Quando se reuniam à sua volta, Marcelo recomendava, como quem ensinava suas próprias quedas: "Não se iludam com as coisas do mundo, por mais sedutoras que possam parecer. Vejam meu estado, tenho 25 anos e pareço um velho. Vou viver mais alguns meses, quando em verdade, se tivesse escutado o pai e a mãe, estaria aqui com vocês, sem dar tanto trabalho por muito tempo. Que a vida que me resta possa servir para alguma coisa. Estou como estou por minha culpa, minha leviandade, porque pensava que a família era a prisão de minha liberdade, castradora de minha personalidade. Precisei chegar a isso para entender que a família é o único lugar onde se encontra quem ama a gente de verdade." E suas palavras eram tão sinceras que não havia quem a escutasse e não se emocionasse até o mais profundo de sua alma. Ali estava um derrotado moral,
que se esforçava para erguer os outros, tomando a si mesmo como demonstração de equívoco a não ser imitado. Era um exemplo vivo, não palavras ou teorias. Marcelo estava refundindo os próprios valores. Jerônimo e Adelino acompanharam atentos todo o processo de reencontro do filho perdido, sua volta para casa e os meses que levaram o tratamento de seu espírito com vistas ao aproveitamento da experiência final, a mais importante de sua vida, encaminhando-se para a desencarnação. Assim, no dia em que o falecimento ocorreu, na serenidade do lar, Marcelo e os membros de sua família estavam reunidos. Nos momentos que antecederam o desenlace, pressentindo a chegada da hora final, o rapaz pediu que todos estivessem com ele naquele quarto, que se fizera pequeno e com lágrimas de emoção pediu que o perdoassem não só pelo sofrimento do passado, mas pelas dificuldades que criaram no presente, pelos transtornos que causaram na família, pelos gastos que impuseram, sem nunca ter cooperado com nada. Suas palavras, nascidas de um coração agora humilde, eram um atestado da transformação daquele ser, que deixara para trás o charco lodoso da queda moral e se reconstruíra ao passo no rumo da autolibertação. Descobrira, por fim, no que consistia a verdadeira liberdade. Orem por mim, meus irmãos, orem como quem ora por um insano, que acordou a tempo de reconhecer suas loucuras. No entanto, estejam certos de que eu só consegui reconhecê-las porque recebi o amor de vocês. Se não fosse isso, talvez ainda restasse em meu interior alucinado a ideia de que o egoísmo e o orgulho são capazes de fazer algo de bom por alguém. Graças a vocês e ao pessoal do centro, vou partir da vida como um devedor feliz, um condenado que se arrependeu sinceramente de seus crimes e que sabe que deverá responder por cada um deles. Emocionando a todos que lá se encontravam, pelo esforço com que buscava proferir as derradeiras palavras, por fim completou: não sei para onde vou, mas quando estiver bem, quero que saibam que trabalharei muito para um dia poder recebê-los do lado de lá, de uma forma que vocês tenham orgulho de mim, tanto quanto hoje eu tenho orgulho de pertencer à família. E encerrando o desligamento definitivo, encontrou forças para dizer: desculpa, pai, desculpa, mãe, obrigado por tudo. E sob a comoção geral, entregou a alma aos amigos espirituais que o estavam sustentando até aquele momento, nos ajustes finais do desenlace do pobre rapaz que se recuperava como espírito. No dia de sua desencarnação, completavam-se 11 meses que Marcelo havia deixado o hospital. Olá, amigos! Este é o capítulo 29 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!